Produções Balsâmicas. Áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante. Olá, bem-vindo às Produções Balsâmicas, o teu canal no YouTube. Se ainda não subscreveste, conto contigo. E hoje, a pedido de alguns subscritores, trago um tutorial do Audacity com o Autotune. Trata-se de um tutorial em duas partes para trabalhar a voz, sendo que a primeira parte será exclusivamente para conhecermos o Autotune e a segunda parte para outras ferramentas. Fica atento a essa segunda parte. O Autotune é um plugin de afinação que se destina a voz ou a instrumento, sendo que normalmente é mais conhecido pela sua utilização na voz. Devo dizer-te que no pacote de plugins do Audacity não consta o Autotune, pelo que tens que fazer o download e instalá-lo depois na pasta de plugins deste programa. Digo também, e certamente ao contrário daquilo que gostarias de ouvir, que este plugin trabalha com certas limitações no Audacity. Ao contrário, por exemplo, de programas profissionais como o Cubase, o Pro Tools, onde trabalha a 100%. Nesses programas tu podes fazer com o Autotune exatamente aquilo que queres com a afinação. Praticamente tudo é possível. Aqui não nos podemos esquecer que estamos a falar de um programa que é grátis e, portanto, nem tudo é possível. Por exemplo, se tiveres uma voz completamente desafinada, esquece, não é aqui que vais conseguir com o Autotune afinar essa voz. Se por outro lado tens uma voz que foge ligeiramente ao tom, um pouco mais alta aqui, um pouco mais baixa ali, aí sim é possível corrigir e é isso que vamos ver já de seguida. Vamos então conhecer o Autotune. Para não perder tempo, vou-te apenas mostrar aquelas ferramentas que trabalham bem aqui com o Audacity. No Input Type estamos a falar da tessitura do que vai ser alvo, digamos assim, do Autotune. Se for uma voz feminina aguda, deves deixar no soprano. Se for uma voz feminina mais grave ou uma voz masculina mais aguda, deves deixar no alto tenor. Se for uma voz masculina mais grave, deves deixar no low male. Se for um instrumento, deixas em instrument. Se for um instrumento mais grave, deixas, obviamente, no bass instrument. Aqui ao lado onde diz Key e Scale, estamos a falar da tonalidade da música. A música que eu trago hoje para te mostrar o Autotune está em Lá menor. O Lá corresponde ao A e o minor, obviamente, ao menor. Se, no entanto, não és nenhum especialista em teoria musical e não tens a menor noção em que tonalidade está a tua música, não te preocupes, porque para aquilo que dá para fazer com o Autotune no Audacity, também não é muito importante aqui a questão da escala. Nesse caso, o que te aconselho é podes deixar o A ou outra tonalidade qualquer, mas na escala deves colocar a escala cromática. Isto porquê? Porque a escala cromática tem as 12 notas da escala. Pensando num piano, tem as 7 notas brancas e as 5 notas pretas. E assim todas são abrangidas por esta escala cromática. Aqui deves deixar no 440, que é a afinação padrão. Relativamente aos modos de afinação, há dois modos no Autotune, o automático e o gráfico. O gráfico é o mais profissional, é aquele onde podes fazer rigorosamente tudo o que queres com a afinação, sendo que no Audacity não funciona bem, pelo que não te aconselho. De qualquer forma, para teres uma ideia daquilo que estou a falar, vou-te mostrar, por exemplo, aqui no Cubase, o Autotune em gráfico. O que é que ele vai fazer? Tem estas boxes todas com as notas e eu aqui posso mudar muito rapidamente uma nota. Por exemplo, esta nota estava em Sol sustenido. Se eu quiser, posso deixá-la em Lá, por exemplo. Posso arrastar as notas exatamente para a afinação que eu quiser. Já com o automático vais poder fazer a tal pequena correção que te falei há pouco. O que é que isto significa? Significa, por exemplo, que se tu tiveres um cantor que está a cantar uma nota Mi, por exemplo, e essa nota Mi está ligeiramente alta ou ligeiramente baixa, aqui vais conseguir corrigi-la e pô-la no sítio certo. Mas imagina que o cantor, em vez de cantar um Mi, está a cantar um Fá. Como eu te mostrei aqui no gráfico, podias fazer isso. Podias descer a nota de Fá para Mi. Mas no automático não podes fazer isso. Ou seja, o plugin não te vai adivinhar que notas é que tu queres. Ou seja, vais poder aqui corrigir um cantor que tenha algumas quebras de afinação, mas que não fuja às notas em si.
Aqui vamos utilizar dois parâmetros de afinação. O retune speed tem a ver com a velocidade de afinação, desde o slow ao fast. Tem a ver com a velocidade que o plugin demora a reagir e a afinar-te essa nota que está desafinada. Se por um lado podes pensar que no fast é o ideal, não é, porque depois vai soar muito artificial. Aconselho-te valores entre 20 e 30. De qualquer forma, para corrigir esse artificial, tens o Humanize, que deves colocar a teu gosto. Cada caso é um caso, mas é, digamos, um parâmetro que serve para encobrir um pouco este retune speed. Aqui o remove pode ser útil se tiveres a certeza que na melodia da voz ou do instrumento não há uma determinada nota. Imagina, por exemplo, que tens a certeza que não há nenhum Sol, que é o G, nem nenhum Ré, que é o D. Então, se estas duas notas, por exemplo, estiverem ativas, quer dizer que quando o plugin estiver a percorrer a afinação dessa voz ou desse instrumento, nunca vai ser tocado ou cantado nenhum Sol, nem nenhum Ré. E vamos então à parte prática. Para isso trago-te um tema da minha autoria, Moraria, que poderás encontrar no meu canal Pedro Balse. Vamos ouvir o refrão. Moraria tem tabernas, a severa, uma vizinha que canta um fado, ruas estreitas onde o sol é trocado, sem mágoa pelo choro da guitarra. É assim a moraria, cheia de roupa ao vento, nos estendais. Esta a moraria que me orgulha e me faz cantar. E o que é que temos então aqui? A faixa da voz, trata-se da voz da Fernanda Paulo, sem autotune, ela não precisa, e sem qualquer tratamento, sem equalização, sem reverb, no seu estado natural. Aqui temos a parte toda harmónica, todos os instrumentos que contribuem para a harmonia e, por último, o beat. Se tiveres essa possibilidade, aconselho-te a fazer essa divisão. Porquê? Porque é útil tu poderes comparar a voz com a parte toda dos instrumentos, à exceção do beat, porque o beat às vezes confunde-nos e distrai-nos. E porque a afinação é relativa, especialmente se tiveres instrumentos acústicos. O que é que isto significa? Não te podes só focar, ou não te deves só focar na parte da afinação com toda a precisão, porque se tens instrumentos acústicos e melódicos, como é o caso, por exemplo, desta faixa, é natural que a voz vá atrás dessa mesma afinação. E por isso o conselho que te dou é sempre ires comparando o trabalho que estás a fazer de afinação no contexto da música em si. Aqui temos mais duas faixas com a voz, nas quais criei propositadamente 5 desafinações, utilizando, lá está, o autotune, no modo gráfico, no programa Cubase que te mostrei há pouco. Sendo que na segunda desafinação, esta segunda faixa tem uma desafinação superior à primeira. Vamos ouvir primeiro a faixa sem o autotune para que possas ouvir essas 5 desafinações. Moraria tem tabernas, a severa, uma vizinha. Já está a primeira. Que canta o fado. Segunda em fado. Ruas estreitas, onde o sol é trocado, sem mágoa pelo choro. Terceira, uma ligeira desafinação. É assim a moraria, cheia de roupa Quarta. ao vento, nos estendais. Esta a moraria que me orgulha e me faz cantar. E a quinta, ligeiramente acima. Vou colocar o autotune, já está em Lá menor, coloquei o retune speed a 30 e o Humanize a 80. Vamos ouvir. Moraria tem tabernas, a severa, uma vizinha. E a primeira foi bem corrigida. Canta o fado. A segunda também. Ruas estreitas, onde o sol é trocado, sem mágoa pelo choro da guitarra. A terceira também. É assim a moraria, cheia de roupa ao vento. A quarta. Nos estendais.
esta a moraria que me orgulha e me faz cantar. Aqui continua a soar ligeiramente acima, mas se ouvirmos com a harmonia já vai soar bem. E temos então aqui a prova, lá está, que o iTunes, mesmo no Audacity, funciona. Se me perguntar se a correção está perfeita, não está, mas está evidentemente muito melhor do que aquilo que estava. Vamos ouvir só com a harmonia. Moraria tem tabernas, a Severa, uma vizinha que canta o fado. Ruas estreitas, onde o sol é trocado, sem mágoa pelo choro da guitarra. É assim a moraria, cheia de roupa ao vento, nos estendais. Esta a moraria que me orgulha e me faz cantar. E cá está, já soa. Por último, trago-te exatamente a mesma faixa de voz, sendo que vais ver que em fado a desafinação é maior, para te mostrar o que te tinha falado no início do vídeo, que tem a ver com o seguinte: há uma nota que devia ser um Fá, mas que a cantora canta um Mi, e o afinador vai corrigir para esse Mi, vai deixá-lo afinado, mas não te faz a nota que se quer, que é o Fá. Vamos ouvir primeiro sem o autotune. Moraria tem tabernas, a Severa, uma vizinha. Cá está a primeira desafinação e vê agora. Canta o fado. Que canta o fado. Mantém aquela nota, mantém em Mi e não vai o autotune, obviamente, adivinhar que queres um Fá e vai-te afinar aquele Mi e não te vai transformar em Fá. Vamos ouvir. Moraria tem tabernas, a Severa, uma vizinha que canta o fado. Lá está. Ou seja, para teres aqui a nota correta, terias que arrastar a nota no modo gráfico. Fazendo um balanço, verificamos então que o autotune funciona no Audacity, mas de forma limitada. Dá-te para corrigir pequenas desafinações, mas não grandes desafinações. Espero que este tutorial tenha sido útil. Se assim for, não te esqueças de deixar aí o teu like e o teu comentário. O teu feedback é muito importante para mim. Acima de tudo, subscrever o canal para dar força às produções balsâmicas e vemo-nos já a seguir na segunda parte, onde iremos trabalhar mais a voz até deixá-la no ponto. Até breve!